Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao De Frente com Gustavo. E hoje, para falar sobre assuntos escolares, convidamos o renomado professor Rafael Damião, que atualmente vem passando de instituição em instituição, dando ensinamento sobre aulas de história, magníficas aulas de história porventura, tá? Rafael, nós do programa De Frente com Gustavo gostaríamos de agradecer imensamente, cara, a oportunidade de você estar dando a nós aqui. Sabemos que sua agenda é lotada, fazendo turnê, show, sai o livro novo, meus parabéns, cara, só sucesso, cara. Obrigado. Você merece. E, cara, hoje a gente chamou você aqui para falar um pouco sobre o período regencial. Mas eu logo avisando, você que está acostumado a aula chata, aula caótica, pode ficar tranquilo. Aqui vai ser uma aula maravilhosa, preparando você para o Enem, porque seu conhecimento é a nossa base, e a sua base é a base da sociedade em qual vivemos. Rafael, fala para mim, nessa caminhada sua, que é uma longa caminhada, né, passando de faculdade e tudo mais, escolas, você teve alguma ajuda ou foi tudo sozinho mesmo? Não. Na minha caminhada, eu tive várias ajudas, vários colegas. Um colega meu, o Gustavo Ferreira. Conheço. Conhece? Aluno nota 10, esse menino. Nota 10 esse cara, mano. Eu, Rafael, né? Não podia faltar. A minha colega Maria Fernanda. Mais ou menos. Pessoa Mais ou não menos. muito esforçada, mas Tem um bom tem coração. um bom coração. E tem também a minha colega Natiele. Nota 10. Conhece? Nota 10, menino. Estudei com ela no segundo ano. Sério? Eu também. Sério. Que turma? 2M2. É a turma que fez esse trabalho, não é? Isso mesmo. 2M2. 2M2. Hudson, não esqueça. 2M2. Vocês moram E aqui. tem também a pessoa assim que é muito Reservada. fechada, reservada, mas uma pessoa bem Tranquilo. tranquila, bem legal. Bem do bem, né? Vamos falar assim. É a Gisele. Gisele. Conhece ela? Sim. Na época do 2M2? 2M2, melhor turma. Estamos aí. Oh. Saudação 2M2. Isso mesmo. Rapaz, muito bom. Pra quem não sabe, citamos 2M2 porque eu e o Rafael estudamos junto nessa turma, tá? Você vê a diferença, algumas pessoas deslancham na vida e outras param de frente com o Gustavo. Nada contra, Rafael. Mas seu sucesso, cara, ofusca qualquer um, meus parabéns. Muito obrigado, meu amigo. Você lembra de voltando a tocar um assunto aqui, brincar um pouquinho, rapidão pra descontrair. O Hudson, você lembra desse professor? Esse cara que eu lembro. Nossa, Como podia faltar o Hudson? É o melhor. O melhor não há, o melhor é o Hudson. Meu Isso. amigo, que professor. Você lembra, cara? Lembro. A aula excelente dele. E os vídeos que eles passavam? Nossa, vídeo massa demais. Eu ficava ansioso pra ir pra aula O dele. único ruim dele era os deveres que ele passava. Muito dever. Você tá maluco, mano. Demais. Enchia os quadros todo dia. Eu tava cansado. Minha mão, quando fala Hudson, minha mão já morre, ó. Hudson, morreu. Mas é um professor muito de boa. É um prof... Você, Hudson, se estiver Especial. assistindo, queremos te mandar um parabéns pelo seu trabalho que você vem, fazendo, né, cara? É um trabalho muito gratificante, por mais que não seja reconhecido na sociedade, por ser professor, todos os professores estão de parabéns por toda a caminhada de vocês. Vocês têm um lugar muito importante na sociedade, né? Porque eu Principalmente conheço... o Hudson. Principalmente é o Um Hudson. lugar bem grandão no nosso coração. Meu coração, claro, não podia faltar. Demais. Então você, professor, em uma sociedade qual não é valorizado o seu trabalho, você está de parabéns, tem o nosso valor. Vocês, sem vocês, não seríamos nada. Vocês são a base da sociedade, professor. Professor demais, top de linha, professor. Muito obrigado. Nunca esqueceremos de você. Rafael, voltando a um tema assim para descontrair um pouco. Só para avisar, galera, vai ser muito descontraído isso aqui, tá? Então se você não gosta de rir, corta. Pode sair fora. Pode cortar. Pode cortar, amigão. Não pega isso de novo, não, que eu acabo lembrando de uma coisa. Que é isso, meu amigo? Hudson, quando ele passava DV, dava até vontade de dar umas. Mas dessas nas coisas. Ô, Hudson, pode passar DVD. DV. Mas ó, Demais, isso é com demais. carinho, Hudson, com Ele carinho. sempre dá nota boa pra gente, ainda mais quando a gente segura um negócio desse aqui. Acredito que vai me dar uma boa nota, hein, Com Hudson? certeza. Assim espero. Rafael, voltando ao assunto, ao tema também, né? Período regencial. Você poderia dizer pra mim e para todos os espectadores o que foi o período regencial? Fez uma colinha no tablet? Claro, porque Como sempre, é esperto. muita coisa. Aí eu fiz um pequeno. Deixa eu responder algumas também, já que é pra entrar no assunto. Eu vou fazer umas perguntas. Você vai mesmo? Mas vou poder ler no seu tablet?
Claro que vai. Você consegue me ajudando, meu Pô, amigo? vou te dar uma colherzinha de Colher chá. de chá, vai, conversa Então, aí. vou falar um pouco aqui sobre o que foi. O que foi, Rafael? Período regencial, como ficou conhecido o decênio de 1831 a 1840 na história do Brasil, compreendido entre a missão de Dom Pedro I Dom Pedro. e a declaração da maioridade, quando seu filho Dom Pedro II teve a maioridade aproximada. Muito bom saber disso. Então, Dom Pedro II completou a maioridade, correto? Isso. Até então, muito bom. Então, vou falar aqui também a Data? data. Em relação à data é Em relação à importante, data é né? muito importante. Nascida 2 de dezembro de 1825, Pedro II contava com a conta da renúncia paterna 5 anos e 4 meses, não podendo, portanto, assumir o governo, que por força da lei seria dirigido por uma regência integrada por 3 representantes. Durante essa década, sucederam-se, quando regências, a provisória trina, a permanente trina, a una. Calma aí. Então foi a provisória trina Isso. e a outra foi a... A una, a Não. permanente trina. A permanente. Então teve a provisória e a permanente. Teve a provisória e a permanente. Olha. Então, a una de Feijó e a una de Araújo Lima. Araújo Lima. Araújo Lima, Araújo Lima, não conheço não. muito conhecido como Araújo Lima. Araújo Lima conhecido como Araújo Mas Lima. Araújo Lima é o... Araújo Lima? Com certeza. Araújo Lima. Esperamos vocês aqui, hein? Já morreu, Rafa. Pelo amor de Deus. Tem mais alguma coisa porque ele queira ler? Alguma? Foi um dos mais importantes ditados períodos da história brasileira. Uhum. Nele se firmaram a unidade territorial do país e a estrutura das forças armadas, além de serem discutidos o grau de autonomia da província e a centralização do poder. Então, onde o poder ele ficava centralizado e tudo mais. Então, quer dizer que esse período foi um dos períodos que mais importantes e agitados. É claro, toda importância tem sua agitação. Com certeza. Como toda ação tem sua reação. Aula de química e física, estamos aí. Professores legais, mas... Alessandro. Ah, Mora aqui o Alessandro também. Mas teve mais coisa então envolvida, não correto? Porque para ter essa tal reação, teve que ocorrer uma coisa, uma rebelião, uma manifestação. várias O que foi? rebeliões. Já que você... Posso beber um pouco da sua água? Claro. A minha acabou. Pelo amor de Deus, produção! Produção que é só eu e você, né? Pode beber da minha água. Eu tenho um boqueiro. Meu Deus. Então, vou te falar aqui. Já que você puxou o assunto de rebeliões, eu vou perguntar pra você um pouquinho sobre rebeliões. E pra te dar uma colher de chá, eu vou deixar você dar uma lidinha bem básica. Rafael, eu vou ler tudo, Rafael. Não, pode dar uma lidinha O básica. programa é meu mesmo? Desculpa, você pode... Brincadeira da parte, Rafael. Com certeza. Então, ó, prepara que eu vou ler, hein? Você lembra quando eu lia no trabalho de Roots, né? Claro. Estourava, pá. Ó, eu só trabalho ser o melhor apresentador de todos. Até preparei minha gravata aqui, ó. Rebelião. Ocorre nessa fase uma série de rebelião localizadas como Cabanagem, no Grão-Pará, e Baialada, no Maranhão. Então, até então, ocorreu 2 rebeliões, correto? Até então. A Sabina da Bahia e a Guerra dos Farrapos. Já vi essa Guerra dos Farrapos, tem até música, né? Tem música, tem uma música assim bem... Que eu não lembro bem agora. criativa. Você lembra? Depois, no próximo vídeo que a gente fazer, eu vou trazer... Vamos trazer músicas sobre guerras que ocorreu no período regencial. Com certeza. Próximo trabalho de Hudson. Próximo trabalho. Não vai ter. Fé em Deus. Com certeza. Então o que? Vamos lá, continuando. No Rio Grande do Sul, o maior e mais longo mostrava descontentamento com o poder central e as tensões sociais lateral da nação recém-independente, o que provocou o esforço conjunto opositor por manter a ordem. Então rolou toda uma rebelião, rolou toda uma guerra entre povos, aqui mesmo brasileiros, né? Correto? Correto, sim. Eu só estou perguntando porque você aqui que é o professor. Não, mas você que está me explicando isso aí. Até então eu que sou aluno. Com certeza. Mas deixa eu ver se tem mais o que. Principais rebeliões. Eu gostei de ler, eu posso ler mesmo? Com certeza. Lê isso aqui também pra mim, por favor. Principais rebeliões. Isso. Eu leio e você explica então pra mim. Não, você pode explicar. Rafael. Sabe que você... Tudo bem então, vamos lá. Eu tô cansado disso. Todo dia eu explico isso. Em Todo escola, dia né? em escolas. Escola, Então, pelo amor de Deus. hoje você vai explicar pra mim algumas coisas. Revertemos. Aluno e professor. Isso aí. Você vai conduzir a entrevista então, fechou? Fechou.
Então aí, telespectadores, faremos algo novo. Rafael irá conduzir a entrevista para mim. Poxa, entrevistado no meu próprio programa, não é para qualquer um. Vamos lá. Principais rebeliões. Várias rebeliões marcaram o período regencial, visto pela historiografia em geral de duas formas de abordagem. Uma mais conservadora, que ali retrata desordens, e outra procura ufanar, nossa Deus, muito tempo que eu não leio, ufanar o que tiveram culpas populares. Então, houve meio que duas rebeliões ali de início, né? Correto? Isso. Se eu estiver errado, você me corrija, Rafael, pelo amor de Deus. Eu não quero passar vergonha no meu programa. Tá super certo, meu amigo. Até então houve duas rebeliões, uma que teve uma abordagem mais conservadora, aquela abordagem mais discreta, já a outra não tão, né? Então, Balaiada. 1838 e 1841. Você que vai ler. Balaiada. Não vem ser esperto pra cima de mim. Vou dar uma lidinha, eu vou ler aqui. Não, pode ler, Rafael. Você vai me Pode explicar o que é balaiada. Não, calma aí. Então você vai ler. E você vai me explicar. Rapaz, bicho, hoje você tá que tá. Fechado? Fechado, então. Então tá, vamos lá. Leia. O movimento ocorrido no Maranhão teve por causas econômicas a crise na produção algodeira, que veio a estourar uma revolta de escravos e vaqueiros nas grandes fazendas. Em dezembro de 81, não, lembrei do meu time que foi campeão em 81? Flamengo. 3-0 no Liverpool. Claro. Ficou marcado onde? Na história. Igual Flamengo, não tem outro igual. Não tem outro igual, vou voltar aqui pro tema. É claro, Em desculpa. dezembro de 1838, contando com o apoio dos liberais das cidades que faziam oposição aos senhores de terras. Tudo por principal líder Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, um fabricante de baianos, tomou daí o nome da rebelião. Já em 1839, tomaram a cidade de Caxias, enquanto as escravos fugidos se instalavam em quilombos na selva. Me fala um pouco de quilombos. Quilombos? Rapaz. É mais ou menos um agrupamento de escravos, seja eles que fugiram ou que seja liberado até mesmo na época de Zumbi dos Palmares, cara. Isso mesmo. Isso mesmo. E rapidão, você falou aqui que teve início por um principal líder, Emanuel Francisco, fabricante de baianos? Rapaz. Não, balaios, Rafael. Balaios. Você queria ver se eu tava atento que eu sei. Com certeza. Claro que Rapaz, não que ele não tenha fabricado os baianos lá na Bahia, hein? foi fabricado de balaios, que eu errei aqui na... Ele fabricou alguns baianinhos lá na Bahia, não? Deve ter fabricado. Ué. Vai, continue fazendo favor. Então vamos lá, Diego. Acabei de me perder aqui. Pelo amor de Deus, Rafael. Fazendo isso. Se perdeu. Perdi. Só- A selva, lembrei. Vai. Então, as lutas se dilataram por 3 anos, causando enorme prejuízo aos fazendeiros. Mas conservam-se sem um... Tá rindo? Que isso, eu ri jamais. O programa tão sério como São assim espera, Rafael. Fica tranquilo, falei. piada. Cadê a piada? Denominador político comum que organizasse, sendo finalmente... Tá rindo? Claro que não. Tudo bem, então continue. Então, vamos lá. Tá de suma importância. Finalmente só- derrotados pela reação da elite, como apoio das tropas imperiais, sob o comando do então Coronel Luiz Alves de Lima e Silva Futuro, Duque de Caxias, É um time de futebol. time de futebol do Rio. Vamos lá. Sim, sim. Então o assunto que você ia me fazer, a pergunta que você ia me fazer qual era mesmo? O que foi? O que foi Balaiadas? Paz. Você entendeu sobre essa? Nada, né? Mentira, brincadeira, Ah, Rafael. poxa. Impossível não entender nada com você explicando, Rafael. Professor Tá. renomado. Bom, então, Balaiadas foi um movimento que ocorreu no Maranhão por causa da economia do algodão, correto? A crise, algodão. A crise, como dizem, na produção algodeira, que obviamente faz algodão, correto? Sim. Então, assim como todo país ocorreu uma crise aqui mais por envolvimento de algodão, tudo mais, que veio a estourar em uma revolta de escravos e vaqueiros. Então, uma revolta, meio que uma manifestação, um protesto de escravos e vaqueiros que ocorreu ao mesmo tempo, que afetou bastante. Acertei? Acertou. E aqui embaixo você até falou que o principal líder foi Manuel Francisco de Anjos Ferreira. Rapaz, eu não sabia não. Fabricante de balaios. Pensei que você ia falar baiano de novo. Aquela vez é só
Só brincou, Só brinquei para dar uma relevada aqui na Sim, mas é claro. no Mas nosso vídeo. Então vai lá, continue. Falar aqui. Rafael, agora eu quero saber outro tema. Cabanagem. Cabanagem, beleza. Cabanagem, em 1835, Você vê aí quando o cara é bom, eu dou o tema e ele só fala. Beleza. O cara já tem um tema todo aqui. Meu Deus, que produção, cara. aqui é Essas pessoas que te ajudaram em muito suma ano de importância. trabalho, muito ano de trabalho. Muitos As pessoas anos, né? estavam, tem algumas ali, mas é isso mesmo. Vamos É lá. isso aí, cara. Se embolou, mas tudo Simbolei bem. isso Aqui é tudo ao vivo. Tudo ao vivo, nada Sem de- corte e edição pra você, hein? Então vamos lá. Continua. A rebelião teve início no ano de 1835, em Belém. Então, uma cidade de 12 mil habitantes, com poucos brancos e maiorias de indígenas, escravos e mestiços. Após desentendimento na elite sobre a escolha do novo presidente da província, que então bem poucos laços tinha com o Rio de Janeiro, foi então proclamada a independência. Entendeu alguma coisa? Sim, então, mas gostaria de fazer uma pergunta aí. Pode fazer. Logo no início você falou que era uma cidade com poucos brancos, é isso mesmo? Sim, na cidade. Então, qual era a população maioritária ali naquela? Os indígenas, Indígenas? eles ocupavam mais Um grande espaço. grande espaço. E quem mais? Os mestiços. E escravos, né? Os escravos eram. Então, aqueles escravos, sejam lá que fugiram ou conseguiram sua carta de alforria, Com certeza. algo muito difícil naquele período, né? Então, eles tinham uma cidade para ir, ó, um lugar para se refugiar, né? E era o. Não, peguei. Cabanagem. É isso mesmo ou eu estou errado? Não. Não, Ah, não, desculpa. Pelo amor de Deus, aqui ó, vou ler de novo início. A rebelião teve início em 1835 em Belém, onde uma cidade de 12 mil habitantes. Então foi em Belém onde tinha uma cidade, nessa cidade tinha 12 mil habitantes, tinha um número razoavelmente alto, correto? Não é aquela cidade de expressão que você fala, meu Deus, quanta população, que população gigante. Mas é aquela população que você fala, cara, é uma população razoável, né? Razoável. Bem. Para uma população na qual Uma porcentagem bem baixa, mas. Sim, mas para uma população na qual a maioria, então no caso Vou era relevar esse erro. Então na qual a maioria era indígenas, mestiços e negros, povo atualmente também, tecnicamente um pouquinho, mas no passado era um pouco que discriminado, correto? Com certeza. Demais. O negro sofreu bastante também, né? Por poucos brancos que tinham que escravizavam esses negros. Sério, cara? Sério. Caramba, que interessante. Poucos brancos, tá vendo? Uma Minoria. habitação maior É, de escravos, de negros, perdendo para uma minoria. perdia com a minoria de brancos. É algo relativamente que parte o coração, né, cara? Com certeza. Mas tem outro tema que eu quero te fazer uma pergunta. Pode fazer. Já que o assunto tá tão interessante, vamos ver se você é afiado mesmo. Vamos lá, deixa eu ver. Posso pensar, né? Pode pensar. Deixa eu ver. Todo o seu pensamento tá na minha cabeça. Caraca. Você vê, muito Professor simples. Charles Xavier, você então. Pô, E pô, Charles Xavier, né? sim. Sabe nada. Você sabe alguma coisa, sabe nada? Sabe nada. Sabe Vou nada. falar um pouco sobre sabe nada. Sabe nada. Fala aí pra você. Sabe nada. Sei. Sabe Claro nada. que eu sei. Sabe sim. Vou falar um pouco sobre sabe nada. Quero ver então. Sabe nada. Sabe nada. Sabe nada. Sabe nada. Eu tenho Não, isso aqui- certeza que o Hudson ele sabe um pouco sobre sabe nada. Sabe nada. Sabe sim. Sabe nada. Claro que sabe. Sabe nada. Sabe. Fala então. A rebelião teve início em Salvador, a 7 de novembro de 1837, e teve esse nome derivado de um dos seus líderes, o médico Francisco Sabino. 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 Sabe Sabe nada nada. com Sabino. Sabe nada ele. Se grava isso aí. Sim. Logrou êxito inicial após o levante, que teve início no levante do Forte de São Pedro e se espalhou pelas demais guarnições, provocando a fuga das autoridades, dentre elas o governador Francisco de Soares Paraíso. Entendeu alguma coisa? Vamos passar pro próximo Vamos tema. passar pro próximo. Próximo Vamos tema. relembrar. Vamos pulando, vai pulando. Não, lê esse último trecho. Esse aqui. Formou-se então um governo provisório dentro do contexto de uma república baiense, que
que entretanto seria interina até a maioridade do imperador, o que provocou controvérsias entre os historiadores sobre efetivo caráter liberal e republicano do movimento. O governo permaneceu inoperante sob previdências do vice-governador João Carneiro, lembrei daquela gravação que a gente fez da Sinha Rita. Aula de português, Marina. Isso. Excelente, professora Marina. Marina, top de linha, Marina. Meu coração é seu, Marina. Então vamos lá, João Carneiro, acabei de perder. Achei. Pelo amor de Deus, Rafael. João Carneiro da Silva Rego. Fala de novo. João Carneiro da Silva Rego. Desculpa. Nome muito. Não, bem bonito. Meu filho vai ser João Carneiro da Silva Rego. Com certeza. Vamos lá então. No começo de janeiro do ano seguinte, suas posições foram sendo perdidas até a final derrota com a ocupação militar. Quer dizer o quê? Que a ocupação militar ele foi derrotado, então. Não, a militar ocupou tudo lá. Botou moral, né? Da cidade a 13 de março e durou até logo após a maioridade dos imperadores. Morreram cerca de 1.800 revoltosos após as lutas, que se travaram corpo a corpo. Rapaz, então, fala pra mim, vamos ver se você lembra, minha. Sem ler. Pode falar. Qual era o nome? João Carneiro o quê? Da Silva Rego, da Silva não. João Carneiro. Perdeu. Da Silva Rego. Acertou, cara? Caramba, velho. João Carneiro da Silva Rego. Então vamos lá fazer. Eu esqueci Rego, né, cara? Que assunto é então, esse, rapaz? Agora eu quero que você faça pra mim um breve resumão aqui. Rapaz, bicho, porque eu vou botar você nisso aí, cara. Um breve resumão. É saia justa agora? Saia justa. Então. Pra ver se você... Período regencial, então. Posso ler só o início, pode, cara? Você pode ler qualquer coisa, cara. Pelo amor de Deus, cara. Assim eu fico bobo. Então ficou conhecido como... Calma aí. Decênio de 1831 a 1840. Então, esse período de 1831 a 1840 foi o que ocorreu, mais ou menos assim. Teve uma grande ênfase até então. Se eu tiver errado, por favor, rapaz, me corrija. Perto de você, eu sou mero aprendiz, tá? Com certeza. Que isso, rapaz? Nossa, eu peguei pra colocar aqui. Levar cacetete nas costas dói. Pô, mas esse negócio aqui é pesado, velho. Segura aqui pra você ver. Eu não quero não, obrigado. Não, depois, deixa eu segurar. Deixa eu segurar minha matéria. Não, vamos lá então. Pô, vou pegar aqui. Então, calma aí então. Rebelião. Ocorreu nessa fase uma série de rebelião. Meu Deus do céu. Rebelião com uma cabanagem no Grão do Pará, balaiada no Maranhão, a Sabinada da Bahia e a Guerra dos Farrapos. Rapaz, posso fugir um pouco do assunto. Posso saber se tem uma música aqui sobre Guerra dos Farrapos, cara? Pode, dá uma olhadinha que você vai achar assim, uma musiquinha. Deixa eu ver se tem. Ai, sabia que encontrou? Tinha. Encontrei, cara. Sério que você encontrou? Sim. Guerra dos Farrapos, deixa eu ver se é essa aqui. É essa mesmo, cara. Eu lembro que eu ficava escutando essa música, cara. É que aí agora que eu vi aqui, eu fiquei com essa música na cabeça. Entendeu? Mas, poxa, você não vai botar a música do Flamengo aqui? Claro que eu vou, só pra poder fugir do assunto um pouco, fugir do contexto. Pro Hudson. Lembra? Homenagem pro Hudson? Homenagem pro Hudson, porque ele gostava muito dessa música aqui. Ele gostava muito dessa música, que eu vou botar aqui pra ele dar uma ouvida. Caso ele estiver ouvindo quando ele participar. Se você estiver assistindo, por favor, lembre-se dessa música. Esse é o Rafael que tá colocando a música aí. Se fosse por mim, eu colocaria do Botafogo, é claro. Botafogo? Nem sei que Botafogo. Sim. Então vamos lá, fugindo do assunto aqui. Principais rebeliões. Vamos ver de novo. Ok. Teve as principais rebeliões também, teve Balaiada. Nomezinho difícil, né? Balaiada? Balaiada? Sim. Balaiada. De 1838 a 1841, então. O movimento ocorrido no Maranhão, que teve causa economia e crise na população de algodeira, correto, nossa, que veio a estourar em uma revolta de escravos e vaqueiros. Então, repetindo, foi uma revolta que ocorreu entre os escravos e os vaqueiros, sim. Na qual afetou bastante a crise atual. Não a atual nossa, mas a atual deles, no passado. Né? Teve outro tempo que você deu também, que eu fiquei muito
Aqui, ó. Cabanagem. Você falou da cabanagem, né? Cabanagem. Nomezinho difícil. Você grava todos esses nomes, Rafael? Bravo. Rapaz, a memória é boa, A hein? memória é muito boa, minha memória. Então, vamos lá. Cabanagem, então. Como você falou, eu vou ler aqui, ó. A rebelião que teve início em 1831 em Belém. Então, uma cidade de 12 mil habitantes, com poucos brancos e a maioria indígenas, escravos e mestiços. Cara, eu achei fundamental esse assunto aqui. Uma cidade em qual a maioria é escravos, indígenas e mestiços. Naquela época, cara, era algo muito surpreendente, né? Já que tinha, como eu vou dizer, a escravidão. Naquela época o estouro foi a escravidão, né? Na qual os negros eram escravizados, indígenas, por mais logo na chegada de Pedro Álvares Cabral, teve a escravidão dos indígenas, que eles catequizaram os indígenas e tudo mais, porém os indígenas não tinham uma imunidade, uma resistência, acabavam ou fugiam, morriam, Acabam cedendo. Isso, acabavam cedendo a muita pressão também, não aguentavam. Aí na qual eles foram na África. Se eu estiver errado, eu quero que você me corrija, pelo amor de Deus, hein, Rafael? Na qual os portugueses foram até a África, compraram os escravos e tudo mais, negros, até então negros fortes, na qual os requisitos para comprar os negros eram dentes completos e tudo mais, né? Eles davam joias baratas que eles tinham, as pessoas pensavam que era muito valioso. Até então, se os negros tinham a dentição correta, então era um valor mais elevado. Mais alto, Então, já chegando ao Brasil, trouxe esses negros e tudo mais, escravos, africanos, qualquer povo negro, então, na qual eram botados para servir, trabalhar como escravos e tudo mais. Cara, sinceramente, cara, uma barbaridade, né, cara? Nossa, demais. O que era feito com esses negros, cara? Eu fico assim, impressionado. Sim, cara. Sofriam negras. Mano, imagine só. Você, pai com um filho, uma esposa, 2 filhos. Você vê sua esposa sendo estuprada, cara, sendo dada em casamento. Dada em casamento não, uma escrava sexual também, deve seja lá. Deve ser algo que dói bastante. Você vê seu filho apanhando, cara, e não poder fazer nada, então. Os negros ficavam de mãos atadas. Sem poder fazer nada, porque... Sem poder fazer nada, cara. Eles estavam sem recursos, Você ia jogar o que? Areia? Não tinha como. Até então... Ia jogar uma flecha contra uma arma de fogo? Não tem como. E até então eles não tinham tal noção. Tinha uma noção, mas não tinha aquela maldade em si de dizer sobre o flecha, que a flecha, mas era indígenas, né? Sim. Onde também teve desenvolvimento de danças, né, culturais brasileiras, como a capoeira. A capoeira, caso algumas de vocês não saibam, a capoeira de início foi usada como método de luta, né? Hoje, então, é uma dança cultural na Bahia. Mas tem. Então, de luta, então, quer dizer, o soldado português chegava corpo a corpo, então já o negro já mandava aquela capoeira, aquela ginga toda, derrubava, imobilizou, só finalizar. Tá vendo? Conhecimento expandindo, meu amigo. Tá vendo? É muito conhecimento de uma mesa só, meu amigo. Então, até então. E comidas típicas brasileiras também. Típicas brasileiras. Goma feijoada e tudo mais. As negras traziam, não, né? Elas aprenderam a fazer com o resto de porco, com orelha e tudo mais. E ficou muito, muito conhecido até mesmo no dia de hoje, né? Exatamente. Danças e religião no dia de hoje, como o candomblé. Algumas pessoas com preconceito errado de dizer macumba. Cara, não faz isso. Macumba é religião. Não é macumba, né? Mas com candomblé é isso. E algo mais, os dois muito unidos ali, lado a lado. Então, galera, até um recado. Você que tem sua religião, respeite todas as religiões. Respeite os negros, indígenas. Cara, respeito é fundamental na sociedade em que vivemos. Se você não tem respeito, você não tem base para viver em uma sociedade, cara. Então, conselhos. Vai morar em uma ilha. Sozinho. Sozinho. Porque querendo ou não, você tá andando de ônibus, você tem que sentar ao lado de um negro, cara. Meu Deus, acaba que em 2019, cara, estamos quebrando muito tabus, né? Na qual homossexualidade já está sendo aceita, negros, fugindo um pouco do contexto já do assunto aqui, negros é uma aceitação muito maior. Então, de parabéns, é claro, mas sempre há muito mais a ser feito, né, cara? Com certeza. Então, Rafael, já deu o quê? Já deve ter dado meia hora a audiência, nossa, tá bombando. Gostaríamos de agradecer você de coração por ter feito isso, tirado e reservado esse tempo seu, né, cara? Você que tem um trabalho maravilhoso e lindo. Você recentemente lançou livro, qual é o nome do seu livro mesmo? Período? Como é que é? Período histórico, né?
Período histórico regencial. Isso. Caraca, velho, eu li esse livro seu, Muito bom. eu fiquei apaixonado, cara. Muito obrigado. Você, cara, pessoas como você, pessoas, assim, professores, né, cara? Vou até virar mais assim pra você. Professores como Hudson, Marina, Elane, Alessandro. Todos os professores têm suma importância, cara. Você lembra até hoje do ensino médio quando nós estudamos juntos, né, cara? Lembro, demais. Tal conhecimento na qual achamos que não teria necessidade nos dias atuais acaba sendo suma necessidade, suma importância no dia de hoje, né? A química, a física, o professor de física sabia muito bem o time torcer, né? Flamengo. O professor de física é um cara bem escolhido. de sangue. Bem de sangue. Um cara muito, tipo, opinião própria, pô, né? Torcer pro Mengão não é pra qualquer um, né? Claro que não. Então, mandar um recado para todos os professores aqui também. Vamos mandar, sim. Você, professor, gostaríamos de coração de agradecer todo o trabalho que você tem desenvolvendo em uma sociedade. Estou falando rápido? Não, tá falando muito bom. É que a estagiária ali mandou dar uma acalmada. Mas eu vou começar de novo. Você, professor, que tem trabalhado ultimamente, uma sociedade que não tem te valorizado, gostaríamos de coração de agradecer a vocês. Vocês são a base da sociedade, então... Para uma pessoa ser médico, uma pessoa ser um professor como o Rafael aqui hoje, teve que ter um professor, seja no ensino médio, no ensino superior também, na faculdade e tudo mais. Médicos, advogados, tá rindo? Eu? Ah, você que claro tá... Não. Pelo amor de Deus, Rafael. Brincadeira. Então vocês são a base da sociedade, gostaríamos de coração. Está agradecendo vocês ao trabalho que vem desenvolvendo ao longo do tempo. Salários... É uma profissão boa, mas não bem remunerada, correto? Eles estão... Um saláriozinho poderia ser muito melhor, já que eles são um pilar, né, da sociedade na qual vivemos. Sim. Eles são de suma importância, cara. Então, são a base de tudo, né? A base de tudo, exatamente, cara. É como se a sociedade fosse uma escada e o professor não tivesse... a palavra é lá embaixo. Mas não em minoria, mas sim porque eles seguram lá toda embaixo. A sociedade, né, cara? Se não fosse ele, né, da onde que vem a inteligência de todos os... estudiosos agora, pessoas que têm... Então, tem sua importância. Gostaríamos de coração de agradecer a vocês todos os professores, agradecer principalmente o Hudson que deu a oportunidade de nós estar fazendo esse trabalho no domingo. Tudo que eu queria agora, 4 horas da tarde, começou o jogo do Mengão, eu queria estar aqui mesmo, fazendo trabalho. Muito obrigado, Hudson. E é isso, esse foi o seu trabalho, que teve pessoas como você deixou aqui. Posso ler? Pode ler de novo. Gustavo Ferreira, Rafael, você, Maria Fernanda, Natiele e Gisele. Sim, elas mesmo. Rapaz, turma 2M2. 2M2. Saudade, hein, cara. Saudade, velho. Mas é isso, cara. De novo agradecendo você. A plateia amou ter você. A plateia composta por várias pessoas. Aqui tá lotado, tá, galera? A plateia amou ter você, seu ensinamento. Eu posso postar esse vídeo no canal do YouTube também? Pode sim. Sim, inclusive vou mandar até pro e-mail do Hudson. Para que ele queira ver. A gente tem que achar esse e-mail dele pra mandar isso pra ele. Acho que ainda tem grupo da sala. Então, galera, não pode faltar isso. Vou finalizar, Rafael. Período regencial. Foi isso. Esse foi o Hudson. Rafael. Sabe a pessoa, né, Rafael? Você. O